Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Maiara e você está no canal Aprender a Pensar. Hoje o nosso vídeo tem o seguinte tema: Meu filho não aprende a ler. Quais são as possíveis causas? Por que o seu filho não sai do lugar na aprendizagem? Você já tentou de tudo e a sua criança em casa não aprende a ler. Eu venho trazer neste vídeo de hoje várias causas que você pode estar pensando e refletindo que pode estar acontecendo com o seu filho ou com a sua filha e que às vezes você não se deu conta disso. Então fica comigo até o final desse vídeo para você acompanhar e às vezes eu posso resolver o seu problema, tá? Primeira coisa, muito importante, que os pais precisam saber. Gente, cada criança aprende no seu tempo. Não adianta você ficar comparando o seu filho com todas as crianças da sala. Tem criança que teve a educação infantil, tem criança que é a primeira vez que está indo para a escola e ainda mesmo assim de forma remota. Tem criança que tem mães que são professoras, que tem uma professora de reforço. Então é lógico que esses estímulos serão maiores para esse tipo de criança. Então não comparem umas crianças com outras, porque cada criança tem o seu ambiente familiar diferente, tem os seus estímulos de leitura em casa diferente, a própria formação da família, dos pais, se tem estudo, se não tem estudo, é diferente. Então a gente tem que levar em conta tudo isso, tá? A própria alimentação da criança tem a ver com o processo de leitura e escrita. Então, vamos ficar atentos e prestem atenção para vocês perceberem que são coisas simples às vezes, detalhes que nós deixamos passar, tá? Bom, primeira coisa que você deve observar. Eu vou falar ele, eu coloquei ele como se fosse um menino, mas é lógico que tanto serve para menina ou menino. Criança, o termo é a criança. Conhece todas as letras do alfabeto? A primeira coisa que eu vou perguntar para vocês. A criança conhece as letras do alfabeto? Maiara, como que é conhecer as letras do alfabeto? É saber o nome de todas e identificar todas, tanto na ordem quanto fora da ordem. Então, se você mostra uma letra, ela tem que saber o nome daquela letra. Você mostra outra, ela tem que saber o nome daquela letra. Você já fez o teste e já viu se ela conhece todas? Porque como que ela vai aprender a ler sem conhecer as letras do alfabeto? É impossível, não tem como, tá? Você precisa fazer com que a criança aprenda as letras do alfabeto, vogais e consoantes, tá? Segunda coisa muito importante que a gente trabalha muito na educação infantil com as crianças de 4 e 5 anos, vocês já devem perceber que os livros das crianças, os materiais lá que vocês compram nas escolas, ou os livros mesmos didáticos, infantis, da educação infantil, vem com um monte de parlendas, musiquinhas, poemas pequenininhos e com um monte de rimas. Será que é por um acaso? Não. É porque na educação infantil é onde a gente trabalha a consciência fonológica, o início desse trabalho dos sons das rimas, dos sons parecidos, das aliterações. E é nesse momento que a gente apresenta as palavras que têm som parecido e que as crianças começam a perceber, opa, o som tem a ver com a palavra escrita. Sim, é aí que elas começam a perceber. Mas brincando, fazendo brincadeiras que têm rimas, cantando musiquinhas que têm rimas, e aí a gente tira aquelas palavrinhas geradoras que têm rimas e explora depois com elas, separadamente, várias vezes, em várias atividades. A gente manda atividade para casa com aquelas palavrinhas, até que as crianças vão compreendendo, certo? Isso é muito importante. Então, se você vê que o seu filho, você fez uma leitura de uma parlenda, e você pergunta, qual letra, qual palavrinha aqui que você acha que tem um som parecido? Você percebe? Você leu várias vezes e não percebe nada de rima? Porque nós, professores, fazemos esse trabalho na educação infantil, tá? E é o nosso dever fazer esse trabalho para preparar a criança para a alfabetização, tá?
Então, se a sua criança ela não está percebendo nenhuma rima, nenhuma aliteração, o que é a aliteração? É a repetição no começo das palavrinhas, tá? É aquela repetição que acontece no comecinho, para ela perceber que repetiu. Por exemplo, tem um textinho que começa com a Ana. Aí sempre repete, a Ana é uma menina, a Ana come banana, a Ana pula corda. E aí o que ela vai ter que perceber? Ah, repetiu a Ana. Tem criança que ainda não percebe. Por isso que a gente tem que trabalhar muito rimas e alterações. Aí a sua criança não está sabendo ler, mas ela não está percebendo nem rima, nem aliteração. Isso é um problema, tá? Então, começando por aí. Outra coisa. Consegue entender que os sons produzidos têm a ver com a escrita das palavras? Primeira coisa, quando você fala uma palavra para a criança, quando você fala, por exemplo, bola, ela consegue escutar o som bo, depois o som lá, ou ela, quando você fala bola e pede para ela escrever a palavra bola, ela escreve letras aleatórias. Porque nesse momento, quando você faz um ditado, e você pede para a criança escrever uma palavra, você vai perceber se ela está relacionando o som com a escrita. E é nesse momento também que tem outro fato muito importante que os pais às vezes não têm consciência ou não sabem, de você conhecer o nível de escrita que o seu filho está. Quando você faz esse ditado e pede para a criança escrever bola, que é um exemplo, você pode fazer um ditado com várias palavras, sílabas simples e complexas, e a criança escreve letras aleatórias, nada a ver com a palavra bola, ela ainda não faz relação do som com a escrita. Ela não faz noção, não tem noção nenhuma disso. E essa criança, ela está no nível pré-silábico. Só que nós temos dois níveis pré-silábicos, o pré-silábico 1 e o pré-silábico 2. Que é aquela criança no nível 1, quando você fala bola, ela desenha a bola. Ela ainda representa a escrita por meio de desenho. Esse é o nível pré-silábico 1. E quando a outra criança que já avançou para o nível pré-silábico 2, quando você fala bola, ela escreve várias letras aleatórias, mas não escreve bola. E às vezes ela escreve letras do próprio nome dela, que são as letras que ela conhece, tá? Que ela já teve contato. Então, gente, é muito importante saber como que seu filho está em relação à rima, à aliteração, se está percebendo o som com a escrita, se consegue ouvir o que você está falando. Olha, eu vou falar uma palavra para você. Boneca. O que você escutou? Repete para mim. Aí a criança vai repetir. Boneca. Olha quantas vezes a mamãe abriu a boquinha para falar essa palavra. Boneca. A mamãe abriu a boquinha 3 vezes, sabe por quê? Porque para falar a palavra boneca, a gente tem 3 sílabas, 3 pedaços dessa palavrinha. Então, primeiro a gente escuta o som do bó, depois o som do né, depois o som do cá. E assim você vai fazendo a criança perceber isso. Isso é a consciência fonológica. É trabalhar essa consciência auditiva com as crianças, tá? Outra coisa que pode ser um problema que o seu filho não está aprendendo a ler. Você faz leitura para a criança todos os dias? A criança treina a leitura todos os dias? Não adianta você treinar a leitura um dia, o resto do mês sem treinar a leitura. Ah, mas meu filho não aprende a ler. Mas a gente aprende a ler lendo. Se a gente não promove atividade de leitura todos os dias com a criança, como que ela vai aprender a ler? Fica muito difícil, tá? Então, leitura é todos os dias. Você oferece diferentes tipos de texto para sua criança? Porque às vezes você pensa, gente, que é só ler o texto da vida do meu filho. Gente, temos a leitura que fazem parte da vida da criança, a leitura de jornal, a leitura de revista, a leitura de livros, de histórias que vocês compram para as crianças de vocês. E pensem nos diferentes formatos de letras que fazem parte desse universo da leitura. Então, vocês têm que explorar um monte de texto. Pega cardápio, leitura, pega rótulo de supermercado, explora a leitura, pega o produto,
Pega lá a embalagem mesmo do produto, mostra, ó, vamos ler o que está escrito aqui hoje nesse produto. Hoje a nossa leitura vai ser só de produtos. Olha que legal! E aí você explora o universo de leitura que faz parte da vida da criança, tá? Não só aquela leitura da tarefa da escola. Pega uma receita, explora leitura, uma tirinha, uma história em quadrinho, uma piada, um trava-língua. Então, quanto mais oferta de texto diferente, melhor será. A criança ela desenvolve a compreensão leitora, tá? Outra coisa importante, por que seu filho não aprende a ler também? Um fato que é muito bom e ajuda muito no processo de leitura é você fazer a identificação de palavras geradoras dentro daquele texto. Então, por exemplo, você pegou um texto sobre brinquedos e aí o texto fala sobre bola. A bola é redonda e colorida. Eu gosto de jogar bola. Eu brinco de par e bola. Aí está escrito um texto. A palavra bola ela está sendo repetida várias vezes. Aí você mostra, a criança não sabe ler a palavra bola. Aí você mostra de novo, não sabe. Então, o que você vai fazer? Explorar essa palavrinha durante todo a leitura desse texto. E aí pede a criança para pintar, escreve ela fora, maior, escreve com a letra cursiva, escreve com a letra minúscula de imprensa e explora essa palavra várias vezes, cria frase com essa palavra. Aí essa palavra ela vai entrar no mundo da criança, ela vai entrar em contato com essa palavra muitas vezes e vai entrando na cabecinha dela e ela vai aprendendo. E ela viu a palavra bola, ela vai saber ler a palavra bola. Por quê? Você trabalhou visual, você trabalhou frase, você trabalhou identificação, você trabalhou escrita, tá? Não é só ler por ler. Você também tem que fazer um trabalho com algumas palavras geradoras para que a criança memorize melhor, tá? Outra coisa, seu filho não aprende a ler. Mas você já observou se consegue identificar a sílaba sozinho? Quando você pega a palavra bola, me mostra onde que tá o bó. Então você tem que começar a fazer esse trabalho. Você tá lendo lá, ou seja, uma lista de palavras, seja uma história. Olha, a história é sobre o avião. Dentro da palavra avião, onde que está escrito ão? A sílaba ão. A criança está conseguindo identificar as sílabas que você está pedindo? Então, faça esse trabalho. Ela tem que conseguir identificar pedacinhos menores da palavra. Ela tem que perceber que a palavra ela é dividida em partes menores, tá? Outra coisa, muito importante. A criança conhece os sons das letras? Muitas vezes seu filho não aprende a ler. Mas se você já ensinou os sons de cada letra? Tem vídeo aqui no canal falando sobre os sons das letras. Depois vocês olham aí. Gente, o som é muito importante, facilita o trabalho de vocês. Aí quando você vai falar uma palavra, olha, a palavra foca, o som do F é aquele som assim, ó, sai o ventinho da boquinha. A criança associa na hora aquele som produzido. É o mais o O. Então eu sei, é o Fó. E aí, quando ela aprende o som, facilita demais. Facilita muito a relação som e escrita. Outra coisa. A criança sabe que a leitura acontece da esquerda para a direita? Seu filho sabe disso? Quando começa a ler, coloca a mãozinha. É da esquerda para a direita? Porque muitas vezes as crianças chegam para a gente, aí elas começam a ler de trás para frente, assim, ó. Elas não têm noção de espaço, de lateralidade ali naquela leitura, e elas começam a ler de trás para frente. Aí, quando você faz uma leitura com elas e pede para ela repetir, aí ela repete. Nem aonde que ela começa. Então, primeira coisa, mostra que a leitura começa da esquerda para a direita. Veja se a criança vai percebendo, sempre lendo, colocando o dedinho embaixo, percebendo que você está lendo uma palavra, você está dando uma pausa, você vai para outra. Existem pausas dadas. Outro fato muito importante, a criança sabe diferenciar o desenho da escrita, como eu falei lá no começo. Se a criança ela não sabe desenhar ou diferenciar o desenho, ela está no nível ainda 1, pré-silábico 1. E nós temos o nível pré-silábico 1, pré-silábico 2, o nível silábico, sem valor sonoro, silábico com valor sonoro,
e o nível alfabético. E no fim do nível alfabético, que ela está desenvolvendo bem, a gente chama também de nível ortográfico. Alguns autores chamam de ortográfico e outros só de alfabético mesmo, tá? Bom, se a criança ela já sabe diferenciar desenho de escrita, já é ótimo. Mas se ela ainda não consegue fazer esse trabalho mostrando, olha, para você escrever bola, não é desenhar a bola, a gente usa letra para escrever bola, tá? A criança sabe, ou desculpa, você já sabe em qual nível de escrita que a criança está, que são esses que eu acabei de falar para você? Então, se você não sabe, você pode saber, tá? Tem vídeo aqui no canal também mostrando em que nível de escrita que a criança está. Como você faz para descobrir. Passo a passo, eu expliquei direitinho como que você faz esse trabalho em casa para descobrir o nível de escrita do seu filho, tá? Só procurar. Porque é a partir do nível de escrita que você vai saber se ele está relacionando o som com a escrita, se não, se ele já está sílábico, se ele já está alfabético, se ele ainda está lá no começo pré-silábico, tá? Outro fato muito importante que os pais não dão muita atenção. A criança, ela tem um ambiente alfabetizador em casa? O que é um ambiente alfabetizador, gente? É um ambiente que tem alfabeto ilustrado disponível. É um ambiente que tem leituras ali disponível, livros disponíveis para a criança folhear. É um ambiente que tem números disponíveis para a criança fazer contagem. Tem um vídeo no canal como, organizar, como ter e criar um ambiente alfabetizador, tá? Em casa. Se vocês observarem e assistirem também, vocês vão descobrir como fazer esse ambiente, tá? É coisa simples e que vai fazer a criança avançar, porque ela precisa desse suporte, tá? Tem rotina de alfabetização além das atividades da escola, que muitas vezes as mães pensam assim, mas se eu fizer só a leitura na hora da atividade da escola e ler o alfabeto, pronto.